Eu sempre quis parecer mais velha do que eu realmente era. Eu colocava salto alto da minha mãe, escondido na minha mochila, só para poder ficar desfilando na escola, parecendo que eu era uma moça bem mais velha. Fora o tanto que eu usava o sutiã dela sem ter nada, sabe? Só para poder parecer que eu já tinha seios. E eu nunca vi problema nisso, até essa história acontecer comigo. Eu tinha 13 anos e um dia a professora anunciou que no dia seguinte iríamos fazer uma visita numa escola que dava cursos profissionalizantes. Ia ter lá uma apresentação sobre profissões que ajudava a gente a pensar no futuro, esse tipo de coisa. Nessa escola, claro que era alunos mais velhos. E aí na minha cabecinha eu já pensei assim, eu tenho que ir vestida igual a eles, né? Eu não posso chegar lá parecendo uma pirralha. Olha as ideias. Nisso eu peguei um sutiã da minha mãe, um salto dela, coloquei uma calça jeans bem colada e na parte de cima a minha camisa de uniforme, né? Quem me olhava achava até que eu tinha uns 16, 17 anos, maior mulherão, sabe? Quando eu cheguei na escola, a professora até estranhou aquilo, perguntou por que eu tava vestida daquela forma. Mas eu desconversei e lá fomos nós. Quando eu cheguei naquela escola, que eu vi o tanto de carinha mais velha e gatinha, eu fiquei doidinha, empolgada. Só que um deles me chamou mais a atenção. Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia... Até então, claro que eu não sabia o nome dele. Eu só sabia que era um cara alto, forte, muito bonito, que me atraiu demais da conta. E tinha o auge dos seus 19 anos. Eu, somente 13 anos. E aí, nisso, sabe... Ele estava sentado do outro lado e eu sentada do lado de cá. E a gente ficava se olhando, encarando um ao outro. Eu percebi que ele também tinha ficado meio assim por mim. E nisso, a minha amiga do meu lado, eu ficava conversando com ela, sorria, mexia nos cabelos assim, fingindo que eu não estava olhando ele, que eu não estava vendo ele me olhar, só para parecer mais descolada. Teve um momento que eu tive a certeza que ele estava super interessado em mim. Então o que eu fiz? Levantei e fui para o banheiro de propósito, porque eu sabia que ele ia vir atrás. E isso realmente aconteceu. Quando eu entrei no banheiro, ele entrou junto no banheiro das meninas. Se importou. Só que também o pessoal estava tudo lá empolgado naquela apresentação, né? E aí, no que a gente entrou no banheiro, ele foi e perguntou meu nome. Eu falei e perguntei o nome dele. E ele falou assim pra mim, Everton. Até então eu não sabia, mas esse era o nome que ia me fazer repensar nas minhas atitudes. Vai vendo. E aí ele virou pra mim e falou assim, nossa, eu te achei tão linda, sabe? Fiquei muito afim de você. Eu queria demais uma chance. Falei, pois pronto, você já tem a sua chance, pode aproveitar. E a gente começou a se beijar dentro do banheiro. Terminamos, a gente voltou pra lá, ele foi pro lugar dele, eu voltei pro meu. Só que a gente não parava de se olhar, de dar sorrisinho um pro outro. Era impossível não perceber o que estava acontecendo ali entre nós dois. E aí teve uma hora que ele fez sinal assim pra mim com a cabeça, como se estivesse me chamando pra sair. E ele levantou e saiu e eu fui atrás. Nisso ele segurou na minha mão, a gente foi saindo da escola, né? E ele foi me levando. E eu falei assim, onde a gente vai? E ele falou assim, vou te levar pra dentro do meu carro pra gente ficar mais à vontade, sabe? Sem ninguém olhando, sem o perigo de ninguém chegar. E, gente, olha o quanto eu era doidinha. Eu já tinha beijado outras vezes, sim, várias vezes, porque eu era assim, sabe? Mas só, nunca tinha acontecido nada demais. E eu tava ali, indo pra dentro do carro de um homem que eu não conhecia. E o pior é que eu tava adorando, sabe? Tava me sentindo mulherão, fazendo coisas de adulto. E a gente foi. Entramos pro carro, ele fechou a porta, fechou os vidros e a gente começou, né? A se beijar e aquela coisa toda. E aí, de repente, a mão dele começou a me tocar, tipo, de forma mais maliciosa. Pegou nas minhas pernas, aquilo tudo. De repente, ele veio e pegou, sabe, assim, de mão cheia mesmo. E eu tava tão empolgada ali no calor do momento, gente, que eu apaguei totalmente que eu tava usando o sutiã da minha mãe. Tá, mas qual o problema? O problema é que não tinha nada dentro do sutiã, nada, absolutamente nada, só sutiã mesmo, só volume. Então, quando ele pegou, ele parou de me beijar e ficou olhando assim com uma cara de estranheza. E eu nem me toquei até então, sabe? Perguntei assim, ué, o que foi? O que aconteceu? E ele falou assim, olha, me desculpa a forma direta que eu vou te falar, mas você não acha que esse sutiã tá um pouco grandinho pra você, não? E, gente do céu, meu pai. Sério, a minha cara nesse momento queimou de vergonha. Eu senti a cara arder. E eu fiquei com tanta vergonha,
tão nervosa que parece que me deu um tique nervoso aqui na minha cabeça, que eu virei pra ele e falei assim, ai, é porque é da minha mãe. E claro que eu piorei toda a situação, que já não tava nada boa, né? Ele ficou olhando pra... O meu filho, ele completou 4 anos de idade no final do ano passado. E aí, esse ano eu falei assim, quer saber, eu vou colocar ele na escola, né? Porque o CMEI já pega com 4 anos e quanto mais novo começar, melhor. O problema é que o bairro que a gente morava não tem CMEI, que é aquelas escolinhas que tem Jardim 1, Jardim 2. E como a gente morava lá de aluguel, a gente resolveu mudar pra cá, porque assim ficava próximo da escola e ficava tudo mais fácil, né? Quando eu cheguei aqui, eu fiquei apaixonada no bairro, porque lá onde a gente morava era tudo afastado. Tudo que a gente precisava tinha que andar longe. E aqui não, tem tudo perto, tem farmácia, tem posto. Então assim, eu achei bom demais dar conta. Só que tem um ditado que diz que quando a esmola é demais, o santo desconfia, né? Porque tava tudo muito perfeito. Eu tinha gostado da casa, eu tava gostando do bairro, até conhecer os benditos vizinhos. Na casa do lado, morava um casal e os filhos dele. Um menino de mais ou menos uns 8 anos, não sei, e um rapazinho assim de 16, 17. Esse povo, além de barraqueiro demais da conta, ainda tinha um péssimo hábito de ouvir som no último volume. Mas não é um volume aceitável, não. É um volume que estremecia o telhado aqui de casa, que incomodava demais da conta. Quem tem criança pequena vai me entender. O meu filho tem 4 anos. Uma criança de 4 anos, ela precisa dormir, porque senão ela fica chata, ela fica chorona. O meu filho, ele nem conseguia ir para a escola todos os dias, porque ele não dormia. Ele ficava chato, eu não levava ele para a escola. E aí um dia, sabe, tava com um pouco mais de uma semana que a gente morava aqui, resolvi engolir a minha vergonha e ir lá conversar com eles, né, pedir eles para não colocar um volume tão alto daquele jeito, porque o meu filho precisava dormir, ele estudava, meu marido também trabalha. Quando eu cheguei lá e chamei, foi o rapaz que me atendeu. A gente estava conversando numa boa no portão, quando de repente a mãe dele viu e veio ver o que eu estava conversando com o filho dela. E ela já veio, parece que até com as asas abertas. Chegou falando comigo no maior tom de arrogância. Perguntou o que eu queria lá e eu expliquei para ela, né? Falei tudo que eu tinha falado pro rapaz. Ela virou para mim e falou assim, a casa aqui é de quem? Falei assim, eu acho que é da senhora. Ela falou assim, pois então, a casa é minha, eu faço o que eu quero nela. E gente... Ali eu coloquei o meu rabinho entre as pernas, murchei a orelha e voltei para minha casa. Ali eu vi que não tinha conversa com aquele povo. Eu pensei, ai meu Deus, agora nós estamos lascados, viu? E aí tá, o som continuava, a música continuava e era segunda, terça, quarta, quinta, qualquer dia, não tinha isso não. Meu marido exausto porque levantava muito cedo para trabalhar e ele não estava dormindo, então o coitado chegou numa situação que ele mal parava em pé. Resolveu ir lá de novo tentar conversar com o povo. Eu ainda falei para ele, amor, não adianta. O povo lá, eles é barraqueiro, eles não escutam. Ele falou assim, não, mas eu vou lá assim mesmo, que eu não tô aguentando. E quando o meu marido chegou lá, o menino dele estava com um monte de amigo, tudo enchendo a cara. E nisso que meu marido foi conversar com ele, ele já começou a agredir o meu marido, sabe? Já partiu pra cima do meu marido. Eu, vendo aquela situação, não tive alternativa. Eu tive que ligar pra polícia, porque pensa, se eu não ligasse primeiro, poderia até prejudicar o meu marido, porque os meninos que estavam lá era tudo de menor. Liguei pra polícia, expliquei o que tinha acontecido, sabe? Não demorou até que a viatura encostou ali. Quando a polícia chegou, o som estava numa altura, aqueles meninos tudo bêbado, numa gritaria, e esses policiais chegou ali, sabe, mas descascou esse povo, falou pro casal assim, se eles não tinham vergonha de ficar acobertando esse tanto de menores bebendo bebida alcoólica aí na casa deles, e falaram, e notificou sobre o som alto também, sabe? Quando eles estavam indo embora, eles falaram assim, olha, se a gente for chamado aqui, mais uma vez por causa de som, além de multa, vocês ainda vão parar na cadeia ainda, eu tô avisando. Tá. Quando esses policiais foram embora, essa mulher bateu aqui no portão da minha casa. Eu já tava esperando também. E me xingou, e eu xinguei ela, e gritou, e eu gritei com ela também, mas ficou só nisso, só no bate-boca, sabe? Mas mesmo assim eu fiquei com medo, sabe? Eu chamei o meu marido pra gente mudar daqui, porque eu falei assim, amor, a gente não conhece esse povo direito, vai que, sei lá, esse povo não é boa bisca e vem fazer alguma coisa com a gente, com o nosso filho. Mas o meu marido, ele é meio cabeça dura, meio teimoso. Ele falou assim, não, eles que estão errados, se eles quiserem, eles que se mudam daqui. Depois que a polícia veio, a música deu uma trégua.
Só que acontece que a desgrama da vizinha começou a me implicar. E ela passava na rua me xingando e ela jogava um monte de cascalho no nosso telhado de madrugada, sabe? Virou um inferno. Eu nunca gostei de confusão, mas nessa altura eu tava tão exausta, mas tão exausta, sério, que eu tava desejando descer a madeira naquela mulher. Só que eu fui ignorando, ela foi perdendo a graça, até que um dia eu respirei aliviada, pensei assim, agora passou. Agora tá resolvido. O povo tá ouvindo o sonzinho deles lá, mas tá ouvindo num volume que dá pra aceitar, que não atrapalha meu filho dormir. Até que um dia, o meu cachorrinho aparece morto. E eu acho que vocês podem imaginar o jeito que ele morreu, né? E eu já logo sabia que era aquela mulher, porque, tipo, sabe, não tinha outra explicação. Do jeito que ele tava babando, dava pra saber do que ele morreu. O meu cachorrinho tinha 5 anos que ele vivia com a gente. Para você ter uma noção, ele era mais velho do que o meu filho. O meu filho amava aquele cachorro de um tanto, mais de um tanto. E nisso a gente começou a chorar, sabe? Eu chorando, meu filho chorando. Nessa hora, a vizinha passou no portão olhando pra dentro e rindo, tipo, caiu uma gaitada mesmo. E aí eu não aguentei. Eu avancei nessa mulher na rua, mas grudei no cabelo dela, eu arrancava um monte dos cabelos dela assim na minha unha de raiva, sabe? A gente rolou no chão assim, ó, parecendo 2 crianças. O trem foi feio. Fomos parar na delegacia de novo, nós 2 juntinhas. Chegou lá, naquele bate-boca, eu expliquei, eu falei do meu cachorro, prestei queixa contra ela, e ela jurando de pé junto lá que ela não fez nada com o meu cachorro, que eu tava querendo incriminar ela, que agora eu que ficava implicando ela, sabe? Viemos embora. Quando eu cheguei em casa, eu já estava decidida a mudar daqui, porque depois do que aconteceu com o meu cachorro, eu falei pro meu marido assim que eu não duvidava que, sei lá, eles tivessem coragem de tentar alguma coisa contra o nosso filho também. Eu já estava decidida, sabe? Por Deus. Quando de repente a nossa vizinha da frente bate no meu portão. E o nosso portão aqui, ele não é totalmente fechado não, ele é aqueles portão que é de grade. Então quem tá na rua consegue ver o nosso quintal. E aí nisso, a vizinha da frente bateu, fui lá ver, e ela me contou assim que olhou nas câmeras dela e viu a vizinha do lado dando alguma coisa pro meu cachorro comer. Ah, menina, aí eu não esperei. Peguei essas imagens, voltei no mesmo dia na delegacia, mostrei e prestei queixa contra ela, né? E o povo lá, ele já tinha recebido tanta denúncia contra essa mulher, tanta queixa, tanta reclamação, que ela saiu daqui na viatura para poder ir lá na delegacia prestar esclarecimento, né? Ficou registrado o boletim lá, ela ia responder criminalmente, né, a respeito da morte do meu cachorro, porque para quem não sabe, isso é crime. E um policial, ele me chamou lá meio que no off e ele me orientou a juntar com os vizinhos. Primeiro ele me perguntou se ela morava de aluguel ou era casa própria. Eu falei que era de aluguel, né, porque eu sabia disso. E ele falou assim, pois então, você vai juntar com seus vizinhos e vai tentar fazer um baixo-assinado para tirar ela aí do lado. E eu não sabia que tinha como fazer isso, né? Eu falei assim, mas pode estar dentro da lei? Ele falou, sim, como tem muita queixa, muita reclamação e a casa dela é alugada, vocês podem sim tentar fazer isso, porque se fosse casa própria, não tinha jeito. E eu ia fazer isso. Só que nem precisou seguir adiante com isso. Porque quando o dono da casa soube da confusão, do meu cachorro, que ela, né, acabou com a vida do bichinho, ele mesmo pediu a casa e o povo mudou daí, graças a Deus. Eu ainda passei uns 5 meses com medo. Eu ficava pensando assim que eles iam voltar aqui para poder se vingar. Mas agora eu tô tranquila, sabe? Eu acho que não. E se Deus quiser, eles vão mudar de outra cidade de uma vez por todas. Porque, olha, eu nunca vi um povo barraqueiro e encrenqueiro igual aqueles, viu? Deus do céu. A gente morava na roça e lá era um lugar de muita fartura. Papai criava porco, galinha, vaca. Tinha uma horta enorme onde a gente pegava tudo, verdura, legume, tinha também muito pé de fruta, enfim. E a nossa fazenda ficava bem perto de uma estrada que era enorme, que praticamente cortava a cidade afora. Então, por causa disso, a nossa fazenda era como se fosse um ponto de apoio para os viajantes, para os romeiros, peregrinos. Tudo pedia pouso ali, passava pedindo pouso, pedindo água, pedindo comida ou pedindo os 3. E papai sempre foi um homem de bom coração, um homem muito bom, então ele não tinha coragem de negar. Todo mundo que passava ali pedindo pouso, papai dava e dormia ali mesmo. A nossa casa vivia cheio de estranho. Naquela época,
Você vê, 50 anos atrás, parece que as pessoas eram de mais confiança, era mais respeitoso. As coisas não eram bagunçadas como é hoje em dia, mas mesmo assim, mamãe não confiava feito papai, não. Nós somos em 6 irmãos, somos 4 mulheres e 2 homens. E na época que a gente começou a ficar mocinha, eu e as minhas irmãs, que a gente é pouco tempo de diferença, mamãe vivia avisando papai, meu véi, assim que ela chamava ele. Você confia demais, você não vê maldade nas pessoas, suas filhas tá tudo ficando mocinha, é muito perigoso viver colocando estranho dentro de casa. Mas papai sempre foi cabeça dura, não dava ouvidos para nada que mamãe falava e a nossa casa estava sempre de portas abertas para quem precisasse. Ele dizia assim, ah não, eu gosto de ajudar, porque sei lá, se um dia for um menino meu que estiver precisando, eu vou ficar feliz em saber que a pessoa ajudou. Quando foi um dia, eu estava com os meus 13 anos, já era assim na boquinha da noite, passou uma turma de romeiro pedindo pouso ali. Eles falaram assim que ia ser só aquela noite e no outro dia bem cedo já ia seguir viagem. Papai, é claro, mandou logo que eu e as minhas irmãs arrumassem lá o quarto para esses romeiros dormir. O quarto que o papai abrigava esse povo ficava do lado de fora, colado na cozinha nossa. Só que naquela época as nossas portas não tinham tranca, o povo não tinha medo igual agora, porque ninguém mexia. Só tinha aqueles trincos, sabe, que é de passar assim, mas é fraquinho, qualquer forçadinha abre. Então, era daquele jeito. Foi eu e as minhas irmãs, arrumou a cama para aquele povo, a gente foi lá, fez uma sopa para eles poderem tomar antes de dormir, porque papai sempre fazia a gente arrumar essa sopa para os romeiros que passavam ali. E nisso, tinha um deles que era muito esquisito. Ele ficava me olhando assim, com os olhos de má fé, sabe, fazendo gracinha pra cima de mim. E eu tive muito medo, porque aquilo nunca tinha acontecido, sério. Que aquilo nunca tinha acontecido, sério. Naquela época, o povo respeitava demais. Não era igual os homens da agora, que se vê uma menininha de 13, 14 anos mais bonitinha, já fica se engraçando. Não, era de muito respeito mesmo. Mas aquele era esquisito, e ele me olhava, e ele ria, e ele segurou a minha mão quando eu fui entregar o prato de sopa para ele. E como eu vivia escutando a minha mãe avisando para o papai, eu fui lá e falei para ela, mãe, eu tô com medo, tem um daqueles romeiros que é muito esquisito, ele fica de gracinha pra cima de mim, ele ficou segurando a minha mão quando eu fui entregar o prato de sopa. E mamãe disse, filha, não sirva mais nada para esses romeiros. Se eles precisarem de qualquer coisa, chama seu irmão. Esse meu irmão, ele é mais velho. Porque assim, da turma das meninas, eu sou a mais velha. Mas de todos nós, esse meu irmão é o mais velho, foi o primeiro. Então, do jeito que mamãe falou, eu fiz. Avisei meu irmão, não servi mais nada, não deixei minhas irmãs servir aqueles homens. O meu irmão passou a servir eles e eu e minhas irmãs foi deitar. A gente deitou todo mundo, passei o trinco na porta do quarto, que só tinha trinco também, não trancava, pegamos no sono. E eu, toda vida, mamãe fala que desde que eu era bebezinha, meu sono é muito leve. Um barulho de uma folha caindo no chão, eu acordo. Até hoje, sempre fui assim. Já era tarde da noite, não sei ao certo que horas, escutei, parece que mexendo no trinco da nossa porta do quarto, né? Como se estivesse forçando, como se estivesse tentando abrir ele para poder entrar. E eu fiquei assuntando aquilo, né? E tentando. E até então eu fiquei quieta para ver o que ia dar, né? Não sei, eu pensei que pudesse ser, sei lá, papai preocupado, mamãe. Mas não, quando de repente conseguiu forçar bastante e abriu a porta do nosso quarto e era aquele romeiro engraçadinho. Quando eu vi aquele mundo velho de homem parado ali na porta do meu quarto, eu fiquei com tanto medo, porque hoje em dia isso é meio normal, né? Mas 50 anos atrás, um homem estranho entrando no quarto de uma menina de 13 anos, não sei se isso agora é normal, mas naquela época era coisa de outro mundo. Eu assustei e já comecei a berrar, já comecei a gritar. As minhas irmãs acordou também sem nem saber o que estava acontecendo, começou todo mundo a gritar. Rapidamente esse homem caçou o rumo dele e saiu correndo, sabe? Saiu fugido. Nisso, não demorou nada que papai, meu irmão e mamãe chegassem no nosso quarto, porque os nossos quartos era tudo perto, era assim, dormia eu e as minhas 3 irmãs nesse quarto, nossos 2 irmãos no outro quarto do lado, papai e mamãe no quarto deles do outro lado.
Então, rapidamente eles chegaram e eu, muito desesperada, chorando, contei pro papai o que tinha acontecido e saiu o papai e meu irmão muito bravo atrás desse homem. Só que não deu tempo. Ele já tinha pego a bolsa dele, né, que ele tava só com a bolsa montada no cavalo e ó, fugiu. Papai, muito nervoso, entrou no quarto lá que tava os outros gritando e jogando as coisas desses homens. Falou, fora da minha casa, não quero ninguém na minha casa mais. E esses homens tudo sem graça, pedindo desculpa pelo que tinha acontecido, né? Porque eles não eram assim, era tudo de respeito, de família. E dizendo eles que nem conhecia esse outro direito. Mas papai não quis nem saber, colocou todo mundo para fora de casa antes mesmo do dia amanhecer. Como eu estava dizendo, naquela época as portas tudo não tinha chave, não tinha tranca, era só esses trincozinhos mesmo, porque o povo não tinha medo, o povo não mexia na casa dos outros igual mexe agora. Mas depois disso que aconteceu, papai construiu um barracão lá no fundo da fazenda, bem longe da nossa casa mesmo. E nas portas da nossa casa, ele saiu colocando corrente, com cadeado nas portas, tudo. Porque assim, papai não tinha coragem de falar não, de não ajudar esse povo. Mas também, ele não podia continuar colocando eu, as minhas irmãs e até mamãe em risco daquele jeito, né? Porque dessa vez, graças a Deus, foi só o susto dos males do menor, né? Eu lembro que eu e as minhas irmãs, a gente ficou com muito medo, a gente chorava muito, gritava muito, mas de certa forma foi até bom o papai ter passado aquele susto, porque assim ele tomou cuidado, assim ele passou a ficar mais com o pezinho atrás e evitar, né? Porque é igual a mãe dizia, a gente não pode confiar nem em quem a gente conhece, imagina só confiar num estranho que você nunca viu, né?